Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente Senhor Deus, o motivo de estarmos aqui é porque cremos. Cremos naquilo que é contrário ao mundo, é contrário àqueles que dizem que têm fé, porque nós cremos naquilo que não vemos, e isto é a verdadeira fé. Pedimos ao Senhor manifestar mais sua presença, usando de misericórdia com cada um de nós. Eu preciso de Ti. Enche-me do Teu Espírito, da Tua Palavra, enquanto eu passo a ajudar quem precisa ser ajudado em mais um culto. Dá-me unção para isso. A nossa capacidade vem de Deus. Não temos que vangloriar, porque nada temos. Como disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Ele não tinha que vangloriar da cura daquele coxo, porque ele não tinha nada. Mas ele tinha um nome. E nós temos um nome que está acima de todo nome, que tem feito uma obra tremenda em nossa vida. E o que será quando chegarmos à mudança daquele nome? Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Verso 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu,
Se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Pode sentar. Mateus 26, verso 36 em diante. Vamos a uma meditação que eu creio que estará nos ajudando mais uma vez. Quem sabe a gente toma um leitinho. Mas a gente tem aqui uns parágrafos da mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. O profeta diz: eu me lembro de um livro, um dia, onde Abraham Lincoln desembarcou. Um navio embaixo, eu creio que em New Orleans. Ali ele viu de pé um pasto. Num pasto, algumas criancinhas pretas, com os pezinhos onde uma vaca tinha estado deitada a noite inteira, tinha tirado a geada da terra. Eles estavam de pé ali cantando: tu tens sapatos e eu tenho sapatos, e todos os filhos de Deus têm sapatos. Quando ele desembarcou do navio, Abraham Lincoln olhou de pé no curral de touros, e ali de pé estava um homem preto, muito grande, de boa saúde. A pequena esposa dele, com um neném nos braços, chorando. Eles o estavam pondo em leilão, para cruzá-lo com mulheres maiores, para produzir escravos maiores. Lincoln fechou as mãos desse jeito e bateu os punhos juntos. Ele disse: isso está errado. E disse: algum dia acertarei nisso, ainda que custe minha vida. O profeta disse: custou a vida dele, mas ele acertou aquilo e o exterminou. Eu disse: este beber, este modo errado de viver não está certo. Algum dia eu acertarei nisso. Ele estava falando da própria família dele. A família Brana, todos bebiam. Mas ele, desde criança, aquela voz falou com ele: nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque futuramente eu tenho um trabalho com você. E ele nunca fumou, nunca bebeu e nunca desonrou o corpo dele. Ele foi fiel. Mas olhando para a família e vendo a família do jeito que estava, ele também disse que ele pensava assim: este beber, este modo errado de viver não está certo. Algum dia eu acertarei nisso. Como eu iria acertar nisso? Com um nome como eu tinha. Ninguém queria conversar comigo. E muitas vezes, quando você aceita essa mensagem, o povo não gosta de conversar com você, não. Eu não sei porquê. Você pode ficar com medo da gente. Mas o povo não gostava de conversar com a família Brana, porque todos bebiam. Só o irmão Brana que não bebia. Mas assim mesmo ele não era bem quisto entre o povo, porque ele era da família de um bêbado. Essa é a razão pela qual eu duvidava de minha comissão. Ninguém gostava de mim. Não havia ninguém em lugar algum. Eu pensei nisso aqui: ficar sozinho. Você tem que ficar sozinho.
eu tenho que ficar sozinho. A hora melhor que tem, mas é as horas de mais lamentação, ficar sozinho. Pela graça de Deus, tenho que sair de minha casa, nem sequer posso ficar ali, hoje, né? No tempo que ele pregava, pelo povo ao redor do mundo chamando. Antes ninguém queria nada com ele, mas quando ele acertou a comissão que Deus deu para ele, orar pelos enfermos, que era apenas um poste indicador, ele diz: e quando vier o outro ministério, se este já era grande, que era o ministério dos selos, depois viria na revelação, mas ele disse que chegou um ponto que não podia nem ficar em casa, tinha que sair, tanto chamado, homens de todos os tipos, potentados, monarcas, reis, gente grande, negociantes, ministros de todas as partes do mundo, chamando, dia após dia, noite após noite. O que fez isto? O sangue de Jesus Cristo, que purificou minha alma, como o sangue de Abraham Lincoln tirou a correia de escravo de um homem de cor. O sangue de Jesus Cristo tirou os grilhões do pecado de mim e me tirou de um nome que era mais baixo do que o nome de um animal, e me pôs o nome como um filho seu, de sua graça. Aleluia! Como isso é bom, depois de você ver a mudança que Deus faz na sua vida. Não é nada, daqui a pouco Deus te salva, Deus te manda um profeta, Deus te manda uma mensagem que os outros acham complicada e você acha tão fácil, os outros não vê nada e você enxerga tanto. É Deus, e é o sangue de Jesus Cristo que faz isso. Já fez isso por você, tirou as correias que te amarrava na denominação, te libertou. Sabe que aquela vida escrava, amarrada, Jesus chegou ali, tirou aquelas correias, aqueles grilhões. Vai, meu filho, vai, vambora, vambora. Aquela águiazinha que foi criada debaixo da galinha, como nós fomos criados debaixo da galinha denominacional, mas nós não éramos denominacionais, nós éramos águia. Aquela águiazinha ficava comendo junto com as galinhas, com os pintainhos. Mas um dia passou uma águia em cima daquele galinheiro. Você pode pôr o nome que você quiser nessa hora, certo? Passou em cima daquele galinheiro e deu um grito. Aí a águiazinha olhou para cima. Ela só vivia olhando para baixo, porque a galinha ficava cut, e a pintaiada ia tudo, e a águiazinha atrás. Mas aquilo não era alimento para a águia. Ela foi definhando, enfraquecendo. Mas um dia passou a águia mãe, que sabia que tinha posto um ovo e que aquele ovo tinha sumido. E ela saiu gritando. E passou em cima de luterano, wesleyano, pentecostais. Deu uns gritos e nós ouvimos. Essa aí é Deus. Essa mensagem é Deus. Eles diziam para nós, não, a pintaiada dizia para nós, não, isso é falso profeta. Mas lá dentro nós tínhamos natureza de águia. Dizia, não, isso é Deus. Como pode ser falso sendo que está me atraindo? Não é o baile que me chama a atenção, não é o mundo que me chama a atenção, é Deus, é a palavra, é a manifestação do dia, é a águia do dia. Isso é muito bom, né? Então aquela águiazinha não sabia como voar. O profeta diz que a águia mãe aproximava mais do galinheiro e dava um grito que era como dizer para ela, é só bater a asa. Ela está tão acostumada a não bater asa, a ficar quietinha, a não esvoaçar ao céu azul. Ela não sabia nada das promessas de cima, ela só conhecia promessas de terra. Cura meu corpo, dá um carro para me andar, dá uma casa, me proteja aqui embaixo. Ela só conhecia dessas coisas de galinha aqui embaixo, porque ela estava aqui no galinheiro.
mas ela escutou o grito da mãe águia, e a mãe águia foi abaixando mais, dizendo: não, a questão não é embaixo não, ficar comendo essas coisas passageiras, não. Sobe. O profeta diz que a águiazinha dizendo: mas como? Diz: bate as asas, você tem 2 asas, que nem eu, olha aqui, ó. Bate as asas. E que ela tentou a primeira vez, não deu certo, tentou a segunda vez, daqui a pouco ela dizia para a galinha, que era a denominação, e para os pintainhos, que eram os irmãos denominacionais: tchau. E foi subindo, desapareceu. Tem uns que ainda voltam lá e pensam, eles não subiram tanto. Tem uns que dizem: oh, eu creio no profeta, aleluia. E daqui a pouco você vê o irmãozinho, a irmãzinha dá uma voada assim, voou. Agora ele vai, bate o peito no chão lá adiante. É que nem galinha. Você já viu galinha? Ela voa, você pensa, agora ela vai voar. Ela voa, só faz barulho de asa. É só crente barulhento. Daqui a pouco cai ali, prostra e volta para a denominação. Volta para a denominação. Mas a águia verdadeira, depois que ela sabe o que é bater asas, voar, subir, o que é que ela vai fazer dentro de um galinheiro, gente? Vocês estão enganados com a águia. Vocês estão enganados. A águia não volta para galinheiro mais não. Quem volta não é a águia não. E se for, dá um jeito de sair outra vez, você está errado. Esse não é seu lugar. Voe direito. Ah, mas eu tenho que deixar meus irmãos pintainhos, minha mamãe denominacional galinha, né? Isso não quer dizer pejorativo a nenhuma pessoa, né? Mas é o sistema denominacional que também ampara, que põe debaixo das asas, mas não compensa. Nós queremos estar debaixo da sombra do Altíssimo, das asas do Altíssimo, do Salmo 91. E o Salmo 91 é o grande Jeová águia, é o maior dos profetas, é o profeta dos profetas, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí você entra debaixo daquelas asas e fica protegido. Se você quer aprender a voar, agarre nas penas que são as promessas da águia mãe. Agarre. Você pode subir, porque a águia te leva. A mensagem do dia te leva para cima, te leva a pensar nas coisas que são de cima. Você sabe que o apóstolo São Paulo, ele era um profeta, então ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque Paulo era um profeta. Quando você não tem um profeta, você só pensa nas coisas de baixo, só pensa em prosperidade na terra. Mas quando tem um profeta, você aprende com Paulo: buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Olhai para mim, diz o Senhor não está para baixo não, o Senhor está para cima. Olhai para mim, sereis salvos vós, todos os termos da terra. Olhai para mim. São Paulo diz: olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí a gente vai. Águia, sozinha. A águia consegue viver sozinha. Uma águia consegue. Ela consegue buscar alimento. Ela não precisa ficar atrás de uma denominação para dizer: faz algo para mim. A águia vai e faz. Ela mesma vai e faz. Não é eu que tenho feito para vocês, não. Vocês que não entenderam ainda o que vocês são. É águia. Sabe por que vocês comem como comem? É águia. Vocês encontram alimento. O alimento é o alimento do dia, é a palavra do dia, é o corpo morto da era. Muitos não entendem disso, mas Jesus falou: aonde estiver o corpo, a juntar-se-ão as águias. Depois que passa do tempo, aí o urubu chega, que já não cheira bem mais. Aí ele sente: oh, isso é de Deus. O centurião, ao pé da cruz, também parecia um grande urubuzão. Ao pé da cruz, Pedro disse lá atrás: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas o centurião, ao pé da cruz, depois que ele ajudou a matar o filho de Deus, depois que ele viu
tudo escurecendo, rochas revolvendo. Aí ele olhou e disse: verdadeiramente este era Filho de Deus. E porque ele não era águia, por isso que ele diz era. Se ele fosse águia, ele dizia: verdadeiramente este é Filho de Deus. Porque Pedro falou assim: tu és o Cristo, não será, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Bom, meus irmãos, depois que nós já saímos daquele galinheiro, já comemos o alimento do dia, estamos bem alimentados pela graça de Deus, agora é só saúde espiritual. O que você tem que ver é saúde espiritual. O que Deus tem te dado é esta bênção do Espírito. Amém? Aleluia. Eu estou pronto para ir ao Jordão. Você está? Como fui com Moisés, assim serei contigo. A partir do parágrafo 195, já estou no 200. Estou pronto para manter a minha comissão. Tenho amado o povo, eu os tenho suprido, ele tem se encontrado comigo, visão após visão. Ele, Cristo, tem se encontrado comigo, diz o profeta, visão após visão, o que não tenho tempo para contar. E os irmãos sabem, está escrito aqui mesmo na parte de trás deste livro, dizendo: você está lisonjeando muito o gosto do povo. Para andar comigo, você caminhará só. Vamos voltar aqui. Você está lisonjeando muito o gosto do povo. Para andar comigo, você caminhará só. Não adianta pensar que através de lisonjas você vai encontrar gente para caminhar com você nesta mensagem. Deus falou para o profeta, foi desta forma: você está lisonjeando muito o gosto do povo. Para andar comigo, você caminhará só. Você está pondo muita ênfase naqueles sinais. Sabe o que era? Cura divina. Cura divina. Você está pondo muita ênfase. Deus chegou a repreendê-lo. Você está pondo muita ênfase naqueles sinais. Mas o que pregou mais cura divina foi o profeta, mas ele foi comissionado. E quando chegou o tempo, Deus falou para ele: você não tem que pôr ênfase a esta mensagem de cura divina. Foi Deus que mostrou para ele. Isso daí eu te dei, foi só para você chamar o povo. Aquelas curas que Jesus realizou foi para chamar o povo, foi para agregar o povo. Quando ele tinha todo o povo ao lado dele, ele começou a dar a profecia. E era isso que o profeta precisava dar para o povo: dar a profecia, a revelação. E quando Jesus começou a dar a profecia, nem os ministros entenderam Jesus, nem os pregadores. Tem 70 pregadores, comissários, para expulsar demônios, para pisar em serpentes e escorpiões, que quando Jesus mudou de fase ministerial, quando ele deixou da fase de cura divina e passou para a fase da revelação, da profecia, 70 pregadores foram embora. 70 pregadores. Ele tinha 82 pregadores. Ele tinha 12 discípulos e mais 70 que ele tinha chamado, que era apenas uma comissão. Vocês vão de dois em dois nas casas e vão pregar o evangelho, expulsar demônios, pisar em serpentes e escorpiões, e nada do mal vos fará dano. Era uma comissão. Agora a outra parte ia pô-los para a rua. Meus irmãos, a coisa mais dura que tem é isso, meu Deus do céu. Uma mensagem chama, mas por que Deus trabalha desse jeito? Isso é problema dele. Como Deus tem esse tipo de mensagem? Uma mensagem Deus chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mateus 11, 25, muito conhecido. Mas Jesus nunca parou nessa mensagem.
Lá na frente ele deu uma outra mensagem: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí ele ficou sozinho. Aí é hora de ficar sozinho, porque a mensagem foi diferente. É outra etapa do ministério. O povo precisa entender a etapa do ministério. E irmão Branham também teve a primeira etapa do ministério, foi cura divina. E Deus depois falou para ele: não ponha muita ênfase nesta parte, porque para andar comigo você precisa estar só. Para andar comigo, para andar com Deus, não é questão de ter 100, 200, 500, milhares ao nosso redor, não. É você saber sozinho, sozinha senhora, sozinha moça, sozinho rapaz, sozinho homem, não tendo mais ninguém para te apoiar, não tendo mais ninguém onde você apoiar também. Sozinho. Você vai ter só gente para dizer: mas você crê ainda nisso? Diz: creio. Quantos na sua casa crê? Você diz: eu. Mas não tem mais ninguém. Não, eu. Já é muita coisa. É muita coisa eu crer, porque você não crê. Então é muita coisa. Eu creio, mas você está só. Não importa, acompanhe o ministério de Jesus. A Bíblia diz que miríades o seguiam. Vai lá no Calvário, vê quantos tinha. Vê se tinha miríades lá. Vai lá no Calvário. Nem o Judas estava lá mais. Os discípulos tinham deixado ele e foi para casa. Para o filho estar com o pai, ele precisa ficar sozinho. Todos me abandonaram. E a oração dele foi uma oração sincera. Quando você está sozinho, quando você não tem mais ninguém, quando você não tem onde pegar, a oração é mais sincera. A oração da viúva foi mais sincera. Ela não tinha onde pegar, não tinha mais azeite, não tinha mais farinha. Fez o último bolo: vou comer e vou morrer. Mas o Elias bateu na porta da casa dela. Nós precisamos é ter pelo menos um pouquinho para oferecer, ou um pouquinho que dá para comer e morrer. E aí você recebe o Elias que vem. Mas essas outras não são viúvas. Elas mesmas dizem que elas não são viúvas. Ela não precisa de coisa alguma. Ela tem amparo, ela tem colégios, ela tem seminários, ela tem lugares para abrigar criança, ela tem força do governo, ela tem força federal. Ela não é viúva mesmo não. Mas a de Sarepta é viúva. Esta é viúva. Esta mulher precisa. Esta igreja precisa. Ela não tem marido, ela não tem cabeça aqui na terra. Ela vive somente por conta de Deus. E a Bíblia diz que Deus é o Deus das viúvas, é o marido das viúvas. O que aconteceu? É que uma vez fomos casados com a denominação, mas graças a Deus o nosso marido denominacional morreu. Morreu. Se não morrer, não pode casar de novo. E teve que morrer. E se não morreu, essas doutrinas, não venha. Porque aqui você tem que saber que precisa estar tudo morto para casar com Cristo. Ainda está com aquelas doutrinas da denominação tal, Beltrano, Ciclana, à vontade. Aquelas doutrinas todas. E dizendo assim: não, eu quero. Quer o quê? Meu Deus do céu, o marido tem que estar morto. A denominação tem que estar morta para mim. O movimento pentecostal tem que estar morto para mim, para eu aceitar um profeta. Se não tiver morto, eu não aceito um profeta hoje. Eu não vejo Deus trabalhando na terra, porque tem marido denominacional que cuida, que ampara. Mas a viúva fica esperando só em Deus. E a viúva ficava orando: Senhor, eu vou fazer esse bolinho, vou comer, eu e o meu menino, e vamos morrer. Vou comer, nós vamos morrer. Aí o Elias chegou lá. Nós pensávamos a mesma coisa: está tudo acabado.
Aí o profeta chegou. Aí veio o profeta Elias e diz: olha, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, diz o Senhor para o profeta: tu e tua mensagem precursará, quer dizer, vai adiante da minha segunda vinda. Amém? Como essas coisas faz bem. Nós temos que falar naquilo que faz bem. Não é só coisa natural, não. Oh, nós cremos na cura divina, nós cremos no que Deus faz. Cremos. Só que você tem que ver a etapa daquilo. Jesus não estava curando, ele estava salvando depois. Ele curou no início, profetizou no meio do seu ministério. Quando ele profetizou no meio do ministério, ele ficou sem 70 pregadores. E eu creio que ele diz assim: eu vou fazer um limpa nisso daqui hoje. Alguém podia olhar e dizer: o mestre parece que levantou com o pé errado, porque hoje ele já deu uma mensagem aí que foi 70 embora. O ministério dele no início estava uma beleza, crescendo, mas agora, além de não estar crescendo, o corpo de ministro que ele tinha, que ajudava ele a pregar de cidade em cidade, comissários dele, agora foram embora também. Até os 70 pregadores foram embora. E Jesus deu uma parada, olhou para os 12 e diz: vocês não querem ir embora também? Parece que ele queria acabar com tudo. Eu não sei como os pregadores conseguem ficar apenas com igreja cheia, apenas com dízimo e com oferta, apenas levantar dinheiro, apenas dar uma mensagenzinha de cura divina, que Jesus é Salvador, e eles não passam daquilo. Não há mudança de vida no homem, nem no pregador, nem nas mulheres, nem nos homens. Não há mudança, não há transformação. Como pode, gente? Como pode? Jesus não aguentava isso. Jesus parou e disse: vocês não querem ir embora também? Já foi 70, vocês não querem ir embora? Aí Pedro levantou e disse: mestre, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A mensagem apertou mais: não vos escolhi número de 12. Sim, senhor, um de vocês é o diabo. Aí um podia ficar olhando para o outro, porque ele não falou o nome. Essa denominação tal, não. Ele não falou o nome, porque Judas aponta exatamente para essas igrejas que só pensam em levantar dinheiro e filantropia. Judas aponta exatamente para essas igrejas. E Jesus dá uma mensagem na última era assim também: não vos escolhi em número de 12, um de vós é o diabo. Um ministério que prega em nome de Jesus do jeito que Judas pregava. E ele diz: um de vós é o diabo. Era dura aquela mensagem, mas é porque só pensava nas coisas materiais. O Judas só pensava nisto. O pensamento dele estava só em volta dessas coisas materiais. E Jesus queria mostrar para eles que ele não precisava de pregador desse jeito, não. Jesus tem hora que quer fazer uma limpeza no grupo. Aí ele fez uma limpeza, foi 70 embora. E tem gente que ainda fica assim: o pastor não veio me visitar. Mas se você é dos 70, o que eu vou fazer lá? Você não escandalizou com a mensagem? Não foi comigo? Comigo não. Eu sou um pecador. Se você gosta de Jesus Cristo, você nunca larga dele. Você só aperfeiçoa. Nós não mudamos de igreja, nós aperfeiçoamos. Entende? Porque denominação é servir uma coisa morta, ter um marido ali que não compensa. Mas dá de tudo, a gente é abençoado. Mas a denominação é o que domina, não é Deus. Deus é a palavra. A palavra não tem direito na denominação mais. A palavra não tem direito. O que tem direito ali é a doutrina daquela igreja. A palavra não. Não me diga que a palavra tem direito, porque senão você tem que vir ser batizado em nome de Jesus Cristo. Se a palavra tem direito na sua igreja, mulher não pode pregar na sua igreja. Se a palavra tem direito, porque 1 Coríntios 14:34 diz que não pode. 1 Timóteo 2:8-15 também diz que não pode. Se a palavra tem direito na sua igreja, então as mulheres não cortam o cabelo, porque a palavra diz que não pode. 1 Coríntios 11 diz que não pode.
Que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então se colocar outra coisa em cima do cabelo, então já é chapéu. Porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Não precisa pôr nada, não precisa pôr véu em cima da cabeça mais. O cabelo foi dado em lugar de véu. Quer dizer, não precisa do véu. Use seu cabelo comprido. E para o homem é vergonhoso ter o cabelo crescido, diz a Bíblia. Que a própria natureza diz isso, que é vergonhoso para o homem ter cabelos crescidos. Mas olha aqui, ficar só. Eu estou pensando nisso. Jesus ficou só. Na hora da oração, ele arrumou três bons discípulos, irmãos. Jesus arrumou 3 que andou com ele o ministério de 3 anos e meio. Aqueles 3, Pedro, Tiago e João. Olha, vocês, que é o amor, a fé e a esperança. O amor é o João, o Pedro é a fé, o Tiago é a esperança. Estava tudo com Jesus no ministério todo. Quando chegou na hora final, quando Jesus tinha que mudar de etapa, a última etapa agora, vamos para o final, ele ficou sozinho. Nem os discípulos oraram com ele. Vocês viram a leitura? Não vigiai comigo nem um minuto. Quer dizer, me deixa sozinho, eu estou só. Volta a orar, ora, desesperado. Tem hora que a pessoa fala assim: não, mas você não precisa viver uma vida angustiada. Tem hora, irmãos, que a vida fica angustiada porque você vê a luta que você vai passar. Aquilo angustia a sua alma, angustiou a própria alma do Senhor Jesus, que ele diz assim, ó, escuta aqui: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A alma dele estava cheia de tristeza até a morte. Tem hora que o crente não é bom viver uma vida só triste, mas tem uma etapa da vida que ele fica desesperado, fica na tristeza, parecendo que vai morrer. E Jesus não só apareceu, ele sentiu a alma triste até a morte e morreu. E morreu. Depois você acha que não pode sofrer tristeza, angústia? Sofre. Nós temos tanto problema na terra. Temos tanto problema. Jesus teve problema com a igreja. Jesus teve problema com o povo. Entende? Jesus não tinha uma mulher para ele ter problema com ela. Jesus não era casado com uma mulher para ele ter problema com aquela mulher. Por quê? Porque ele primeiro ia salvar a mulher dele. Primeiro ele ia salvar a mulher dele. A mulher de Cristo estava dentro dele. Através da morte dele é que ela ia sair dele. Mas ele ia salvar aquela mulher primeiro. E é por isso que ele trabalha com liberdade hoje, porque Jesus não trabalha com igreja pagã. A esposa de Cristo não é pagã. A esposa dele já foi salva no Calvário. Ele morreu por ela no Calvário. Ele a salvou lá no Calvário. O marido não pode fazer isso com a mulher. Ele tem que sofrer angústia, tristeza, desespero. E Jesus sentiu isso para poder gerar nós, para nos salvar. Foi isso que a alma dele angustiou, porque nós tínhamos que ser salvos e nós estávamos nele. E nós tínhamos que sair dele através da água, do sangue e da vida. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E foi o que saiu dele. Quando a lança romana furou o seu coração, saiu água, sangue, e logo ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali é os 3 passos que formam a esposa de Jesus Cristo: justificação, água; santificação, sangue; vida, batismo com o Espírito Santo. Não restauração de dons, batismo. Sabe o que é batismo? É mergulhar. Batismo não é chuviscar não, teólogo. Você sabe muito bem que não é. A própria palavra batismo quer dizer imergir, sepultar. Agora, joga uns pinguinhos de água na cabeça do indivíduo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está batizado. O que é isso? Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia mostra batismo, o sentido da palavra, o significado da palavra. Para qualquer um teólogo já deveria dar certo. Diz: não, batismo não pode ser chuviscar água na cabeça. Você não joga água na testa do defunto e não joga terra na testa do defunto. Faz uma cova, diz que é de 7 palmos, para sepultá-lo. Faz aquela cova
e joga a terra em cima desse defunto. Você, não, coitadinho, aí a gente fica chorando de lado, coitadinho dele, coitadinho dela, morreu, mas olha esse monte de terra em cima, mas é defunto, não tem problema nenhum. Joga a terra. E assim é quando eu e você morrem para nós mesmos e para o mundo. Quando nós morremos, então aí somos sepultados. E ninguém precisa ficar com dó de nós, não. Ninguém precisa chorar por nós. Ninguém precisa chorar por nós. Nós morremos e fomos sepultados em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já levantamos com Ele. E estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Isso é tremendo, gente. Vamos mais um pouquinho aqui. Você está lisonjeando muito o gosto do povo. Para andar comigo, você caminhará só. Sempre Deus teve uma mensagem impacto. Ele chama e depois dá uma mensagem para selecionar. Vamos voltar a esse ponto? Eu gosto de ver isso daí. Jesus chama, cura divina, vem todo mundo. Isso vem sapo, lagartixa, vem tudo para o ministério, vem tudo para a igreja. Vem tudo dizendo, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Sapo, lagartixa, girino, vem de tudo. E deixa vir. Para a cura divina vem tudo. Meus irmãos, mas na hora da revelação, na hora daquela palavra dura, que Jesus disse, se você não comer minha carne, não beber meu sangue, você não tem vida. Isso, sapo, girino, lagartixa, some tudo, irmão, vai tudo embora, volta tudo para a lagoa denominacional, volta tudo para lá. Por quê? Qual o motivo? É a pregação, é Jesus selecionando os seus. Foi Jesus que fez isso. Jesus pegou aqueles 70. Você acha que aqueles 70 não pertencia a algum dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos essênios, daqueles dias? Pertencia àquelas igrejas. Você já pensou bem? Naquelas igrejas, alguns irmãos, o pastor daquela igreja, o pregador daquela igreja, o ancião daquela igreja, podia dizer assim, lá, aqueles dois irmãos, eles não saíram daqui? Lá, tá vindo de volta. Tomou? Largaram de nossa denominação, foi atrás desse Cristo. Tomou? Vamos ver o que eles vão falar agora. Vamos ver o que eles vão dizer. Aí eles podiam chegar e dizer, a gente veio acertar com vocês, porque a gente viu que a gente fez uma coisa errada, um papel errado, de sair do farisaísmo, sair dos saduceus, dos herodianos. Nós fizemos um papel errado e viemos ver se o sacerdote, se o ancião aceita nós de volta. Sim, vamos fazer festa. Aí, o irmão fulano, eu não falei que você ia quebrar a cabeça? Falei que você ia bater a cabeça. Não adianta você crer nesses profetas que aparecem aí, e ainda mais dizendo que é filho de Deus. Não, eu sabia que você ia voltar. Aí ria com ele, mas ele era 70. Ele era dos 70. Ele não suportou a mensagem de Cristo na hora da limpeza. Vamos purificar, diz o Senhor. Vamos limpar esse grupo. E Jesus sabia, para mim limpar o grupo, eu tenho que pregar uma coisa que eles não entendem, e que eles veem que eu não tenho base. Irmãos, isso é pesado, irmãos. Aonde que Jesus tinha base para falar para o povo que tinha que comer carne dele, beber sangue dele, e não explicar? Quando o próprio Moisés falou, não pode comer carne de certos animais, e não pode comer sangue, Jesus falou, vocês têm que beber o meu, e não explicou. É a mensagem mais rude que eu posso encontrar. Jesus não tinha base em Moisés, Jesus não tinha base em ninguém, mas ele não precisa basear em ninguém, ele é a palavra. Eu tenho que basear em um desses lá de trás, mas Jesus não tinha. Pregou uma coisa que eles não entenderam, e que nem Jesus tinha escritura para dizer para eles. Está aqui escrito que vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não tinha escritura. Mas Jesus sabia, eu vou pregar isso porque com uma mensagem dessa, só assim para eles ir embora, porque são um crente duro. Eles é duro, eles não vão saindo daqui, eles não vão largando de mim fácil não. Acostumou com cura divina, com bênção material,
ele acostumou, mas agora eu já estou mudando de etapa, eu não me importo quantos vão ficar comigo. Podia dizer Jesus, e só disse: ó, quem não comer minha carne e não beber meu sangue não tem vida. Um olhou para o outro e ó, perna para quem tem. Então, voltando para as denominações, eles têm coragem, lá eles fazem festa. Lá eles têm coragem de dizer: eu vim aqui pedir perdão para os irmãos. Chora. Eu queria até gravar um culto deles assim, de um que veio e seguiu a mensagem do dia e depois tropeçou exatamente naquilo que eles precisavam tropeçar para voltar para a lama. Eu queria ouvi-los e vê-los chorando, pedindo perdão para a igreja, porque tem igreja que você tem que pedir perdão para eles, rebaixar a si próprio mais que você pode, para eles poderem te aceitar, e bajular eles, lisonjeá-los. E Deus falou para o profeta: você não tem que ficar lisonjeando o povo, para andar comigo você tem que estar só. É fácil você lisonjear o povo, diz do povo uma coisa que eles não têm, fala deles o que eles não é lisonjear o povo. Como eles ficam bem, eles trazem mais oferta, trazem mais dízimo. Nós temos um pregador, mas é abençoado. Mas a hora que Jesus chega, e se vocês não comerem minha carne, não beber meu sangue, não tem vida. E eles vão embora, tudo. Eu tinha um dízimo para pagar, mas eu vou embora, vou pagar lá no outro lado. Vou lá para o outro lado. É desse jeito. Irmãos, você está lisonjeando muito o gosto do povo. O povo gosta disso, gosta daquilo, e você, William Branham, está ajudando. Aí Deus falou para ele: para andar comigo você caminhará só. Você está pondo muita ênfase naqueles sinais. Eu não sabia o que era, o que o resto disto era, mas a hora tem chegado. Irmãos, daqui foi em 11 de setembro, dia do meu aniversário, de 60, eu estava com 10 anos, quando ele estava pregando essa mensagem aqui, 11 de setembro de 60, eu não sabia o que o resto disto era, mas a hora tem chegado, quando vi a mão descer a Josué, disse: fui com Moisés, serei contigo. Eu creio nisto, doravante, e de hoje em diante, eu sirvo a Deus em minha comissão. Se Ele quiser me mostrar sinais, ou quiser me mostrar visões, Ele os pode mostrar a mim. Se Ele não quiser, nunca pararei diante do povo, tentando deixar que a fé deles tire algo fora de mim, nunca mais. Porque ele ficava diante do povo: se você crê, Deus pode me revelar isto, pode revelar o que você tem, se você crê. Mas ele diz: não vou fazer isso mais, Senhor, vou deixar então aquilo por conta do povo e vou seguir a minha comissão. Meu Deus do céu. Orarei pelos enfermos e os entregarei a Deus e os deixarei. Se eles crerem na comissão, Deus é simplesmente fiel. Qual a comissão? Sou um anjo, sou enviado da presença do Todo-Poderoso para te dizer que o dom que você tem é para levar cura divina a todo mundo, se você for sincero e puder fazer com que as pessoas creiam em ti. Nada suportará a sua oração, nem mesmo câncer. Essa era a comissão. Ele estava fazendo o povo crer naquele dom. E aí Deus falou para ele: agora é tempo de parar. Você não tem que fazer isso mais. Você apenas vai. Ele diz: eu vou orar pelo povo, vou os entregar a Deus e os deixarei. Se eles crerem na comissão, Deus é simplesmente fiel. Ele me tem trazido até esse ponto, exatamente como ele fez com Moisés, exatamente como ele fez a Josué.
assim tem feito mesmo. Minha humilde oração é: Deus, perdoe-me, deixa-me levantar e tentar de novo. Ajuda-me, Senhor, deixa-me guiar este povo e colocá-los na palavra, para que possamos subir ao Jordão, entrarmos na terra prometida, onde a grande igreja redimida de Deus será salva para não pecar mais. Esse é o meu desejo nesta manhã, diz ele. Creia nisto e viva, creia nisto e seja curado. Eu falo aos irmãos em nome do Senhor. Vamos orar. E guarde isto no seu coração. Para andar comigo, você caminhará só. Não olhe pelo tanto de gente que você tem ao seu lado. Olhe que Deus te chamou, e você vai prosseguir, sozinha ou sozinho, você vai prosseguir, porque Deus quem te chamou. Pai, nós cremos, Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, que tua misericórdia e graça seja sobre teu servo primeiro, Senhor. Tenho errado em tua vista por fazer mau uso de algo que tem sido divino, porque o povo tem puxado de mim, Senhor. Oro a ti, ó Senhor Deus, desta hora em diante, encarrega-me, Senhor, com teu Espírito. Creio com todo o meu coração, ajuda-me na minha incredulidade. E quando homens e mulheres vierem para a oração, então eu farei enquanto tu me deres respiração e vida. Que creiam agora enquanto eu orar por eles, Pai. Que esta comissão que tu me tens dado, que eu possa levá-la a todo mundo. E quando eu chegar a certos lugares onde o poste indicador tenha sido cravado, que eles saibam que isto simplesmente aponta para a comissão. Que tenham fé. Senhor, já não esperarei algum tipo de sinal ou algo para me dizer certas coisas, ou se esta pessoa vai estar bem. Irei encontrar-me com o inimigo com fé em meu próprio coração. Irei desafiá-lo contra o sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo ele não pode parar. Agora, se todas estas coisas tiverem sido certas, as quais têm sido provadas serem certas, então tu curarás aos enfermos quando eu orar por eles, Senhor. É a tua palavra, é tua promessa. Eu desejo fazer isto. Ajuda-me na minha incredulidade. Perdoa meus pecados, Senhor, e de te desobedecer. Eu não sabia que mais fazer, se não teria feito, Senhor. Não me tinha sido revelado e esclarecido, agora está. Eu sei onde paro, conheço minha comissão, e nunca deixarei que esta palavra se retire da minha boca, de dia ou de noite. Sempre a tenho defendido, Senhor, defendido, dizendo ao povo que, se não for a palavra de Deus, que duvidem dela. Mas se eu não pregaria ou faria nada se não fosse a palavra de Deus. Mas, Senhor, estou me cansando, pisando ao redor sobre esta mesma terra. Como eu disse ontem à noite, 40 anos no deserto, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Deus abençoando, sim, criando ovelhas e filhos e tudo mais, e rebanhos e manadas e tudo mais. Deus, tu os tens abençoado, mas um dia disseste: tendes estado neste monte por muito tempo. Oh, subi ao norte na direção do Jordão. Deus, estou começando nesta manhã. Estou deixando estes postes indicadores, porque estão apontando a uma terra melhor. Talvez eu tropece, e talvez eu tenha que passar através dos amalequitas. Talvez passe através dos heteus e dos cananeus. Talvez eu tenha que passar através da minha própria crítica. Senhor, simplesmente continuarei me movendo para frente, e eu sei que há uma terra lá ao longe, em alguma parte, lá em alguma parte, ou em alguma condição, algum lugar onde possamos chegar, onde tu responderás às orações. E tu,
tudo quanto pedirmos será concedido. Nem sequer o câncer parará diante da oração. Eu sei que isto é a verdade, então eu creio e o espero, Senhor, e eu me entrego a Ti para Teu serviço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Fiquemos de pé, irmãos. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Para andar comigo, você caminhará só. Guarde isso no seu coração. Lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém, amém.